Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Jesus fala o seguinte: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. E Emmanuel vai comentar na lição 62 do livro Vinha de Luz, Resistência ao Mal. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, que sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade filha da ignorância com a maldade filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentadas pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso, nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho e dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Bom, com relação ao tema de hoje, tem dois fatos que marcaram muito a minha vida, e pode ser que ajude mais alguém. Um foi quando, há mais de 15 anos, eu tive a oportunidade de ler o livro Voltei, escrito pelo espírito Frederico Figner, através de Chico Xavier. Ele usa o codinome de Irmão Jacó, porque o Chico Xavier tinha enfrentado há pouco tempo um processo judicial da família de Humberto de Campos. Por isso que ele parou até, quando o livro fosse escrito por Humberto de Campos, ele botava Irmão X. E o Frederico Figner, ele preferiu chamar de Irmão Jacó. O que o Irmão Jacó, Frederico Figner, trouxe para a gente de informação? É que ele está no plano espiritual e em um determinado capítulo ele olha para frente, vê um monte de espírito vindo na direção dele com a intenção de agredi-lo. Ele, ao invés de partir para a agressão ou se armar, se defender, o que ele faz? Ele entra numa postura de prece, de oração e até mesmo de uma certa tristeza por não entender por que estaria sofrendo aquele tipo de agressão, o que ele tinha feito. Mas a postura de prece dele, de oração, fez com que se construísse ao redor dele uma camada de luz que não permitiu que aqueles agressores chegassem perto dele, fora a defesa dele. Eu fiquei com essa informação, logo depois tive a oportunidade de ir a Pedro Leopoldo conhecer a terra de Chico Xavier, e na hora que a gente está entrando na Fazenda Modelo, uma guia que estava com a gente, que ela trabalha lá mesmo na Fazenda Modelo, ela contando que naquela entrada, naquele túnel de bambuzal muito bonito, na entrada da Fazenda Modelo, falou que o Chico Xavier, quando estava escrevendo o livro Libertação, através de André Luiz, que é um livro que fala de uma região trevosa, fala do resgate de um espírito chamado Gregório, que era ali o líder daquela região, né? Então estava incomodando nessa. Aliás, deve ser, se não fala a memória aqui, um dos primeiros livros que tratam de maneira tão profunda dessas regiões trevosas. E aí o que é que acontece? O Chico, quando está entrando na Fazenda Modelo, ele olha para frente e diz que vê aproximadamente 400 espíritos vindo na direção dele. Vou usar uma linguagem para a gente poder entender, como se estivesse com um pedaço de pau na mão para poder agredir o Chico. Fala que o Chico, quando viu, sem os amigos dele entenderem, ele se ajoelhou, entrou em prece, mas o Chico faz uma observação: em momento nenhum ele fez prece por ele mesmo, ele fez prece para proteger aqueles que estivessem vindo, aqueles que estavam ignorantes, nos dois sentidos da palavra, ignorantes de desconhecer a lei de Deus, mas também ignorantes no sinônimo de brutalidade. E ele falou que também ele não foi atingido e que alguns até foram socorridos quando viram o fenômeno, né, por não já estarem cansados de estar naquele estágio que eles se encontravam. E eu fiquei com essas duas informações, e conforme a gente vai lendo os livros espíritas, a gente vai vendo a ação
desses grupos de missionários, eles vão relatando para a gente entra num determinado local e existem provocações, as pessoas vão gritar, vão falar impropérios, vão falar palavrões, então vão procurar de qualquer maneira te desestabilizar. E se você não tiver dentro de você aquele sentimento de que você está ali para ajudar e de compreensão, se você deixar a revolta tomar conta de você, você baixa o seu nível vibratório e entra no mesmo nível vibratório que esses espíritos. Entrou no mesmo nível vibratório, meu amigo, você vai estar ali para apanhar, bater, como se fosse uma briga aqui nossa aqui enquanto encarnado mesmo. E quando a gente consegue ter esse controle, a gente consegue, né, tá tendo as nossas proteções também. Então, como diz aqui no texto, resistência ao mal não é simplesmente você ficar inerte, inerme, não. É você pensar assim, só tem uma maneira de acabar com o mal, é através do bem. Então o que seria o bem? O bem é eu ficar calado no momento certo, eu procurar mostrar que, na verdade, eu não queria chegar a esse ponto de ofensa. Se chegou a esse ponto de ofensa, tentar buscar as melhores maneiras, e em último recurso, buscar até os meios legais para tentar resolver um determinado, né, conflito de interesses, e mostrar sempre uma postura mais mansa e pacífica, não significando que ser manso e pacífico seja você concordar. Muitas das vezes você simplesmente abre mão de alguns momentos, simplesmente em prol da paz mesmo, né? Entendendo que muitas das vezes vale a pena a gente tentar chegar a um acordo, né, do que ficar degladiando em palavras e pensamentos e atitudes. Mas vem o tempo todo convocando a gente, aqui na Terra é o momento de a gente começar a desenvolver essa coisa, acabar com essas suscetibilidades, né? Qualquer coisa que é partir para o revide, para a agressão. Eu falo porque eu tenho uma dificuldade muito grande com relação a esse tema, mas reconheço também que já tem algum progresso, porque enquanto o instinto imediatamente procura se defender e até mesmo revidar, quando dá um relâmpago para a inteligência consegue sobressair sobre o instinto e pedir desculpa por alguma atitude. É isso que eu estou vivendo no momento, mas ainda falta muita coisa ainda pela frente. Ainda tem alguns momentos que nem a inteligência dá conta, o instinto, né? Então é a luta interna de cada um. Mas eu, por exemplo, eu me lembro de um amigo muito próximo, que ele contando que ele estava num engarrafamento no trânsito e que de repente uma pessoa do nada, sem ele saber porquê, veio de moto até o vidro do carro, xingou, bateu no vidro, e ele teve que ter aquela postura assim, de olhar para aquela pessoa, porque às vezes você não olhar, você provoca mais a ira da pessoa. Então olhar para aquela pessoa e não revidar, esperar aquela agressão cessar. Ouvir aqueles impropérios todos, ele disse que inclusive estava na frente da esposa e dos filhos, e foi ouvindo aqueles impropérios. Eu falei, meu Deus, são testes que a gente precisa aprender a passar. E ele, na verdade, naquele momento, ele estava inclusive fazendo prece, fazendo oração por aquele rapaz que o estava agredindo. Se ele conseguir manter isso, a gente sabe que a gente até consegue, né? Fazendo estudo como esse, fazendo leitura todo dia, a gente consegue, mas sabe que a natureza humana não é bem assim. A natureza humana, ela, no primeiro momento, a lei de conservação vai te fazer defender. Mas se a gente conseguir trazer isso, né, para o nosso comportamento normal, a gente daqui a pouco está chegando lá do outro lado e reunindo requisitos para estar se habilitando, para estar trabalhando com esses espíritos, porque esses espíritos nobres, uma coisa que é impressionante, né, você tenta provocar, eles não saem daquele equilíbrio deles, eles estão bem compenetrados do que estão fazendo. Eles já estão entendendo essa parte aqui que Jesus fala, né, do perdão 70 vezes 7, como Emmanuel fala ali no texto. E não resistais ao mal, não é que é não buscar vingança. Ele fala até aqui, né, num determinado momento, o homem usou muito olho por olho, dente por dente, né, de maneira premeditada. Depois que você sofre a agressão, você quer retribuir também, então você começa a fazer as conjecturas, e é isso que Jesus está falando para a gente, ó, vamos abandonar isso. É por isso que não é à toa que ele fala para a gente, bateu numa face da outra, que a capa leva a túnica também, e 1000 passos caminha 2000 passos com ele. Está mostrando para a gente o quanto a gente vai ganhar quando a gente chegar do outro lado, e o quanto quem não aprender a fazer isso vai estar aí sujeito aí a esse padrão vibratório de agressões o tempo todo.
Mais uma vez, obrigado, Emmanuel, por essas reflexões e vamos seguir com o nosso projeto aí de reforma íntima. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.